querido Pai, eterno Deus Todo-Poderoso, nós estamos aqui perante a Ti, Pai, para poder louvar ao Senhor, para agradecer o Teu santo nome. E nós sabemos, ó Pai, e reconhecemos o Senhor, Pai, essa GC, o qual o Senhor tem falado muito nos nossos corações, tem nos ensinado a Sua palavra, ministrado palavras ali, no qual tem nos dado ali sabedoria para poder viver na Tua presença, Pai, realmente ali da forma certa, né, com dignidade, de fato ali, nós não somos merecedores de estarmos aqui na Tua presença, mas o Senhor, pela Tua graça, Senhor, nos permitiu ver a Tua presença. Obrigado, Papai, por nos permitir hoje, mais uma quinta-feira, estarmos aqui em comunhão para podermos ouvir a Tua palavra, para podermos estudar a Tua palavra. Amém. Bom, aos que não puderam participar, né, estou gravando a GC, depois vocês quiserem estar ouvindo. Hoje nós estaremos falando um pouco sobre seguir o mundo dos dons espirituais. Mais cedo, quando eu estava estudando essa palavra, né, eu comecei a elaborá-la no caderno, quando eu lia cada versículo, eu ia elaborando ali, e senti o Espírito Santo poder ministrar no meu coração a mensagem que ele estava apresentando nessa reunião de hoje. E no início da elaboração, o Espírito Santo falou muito no meu coração, né? Eu tive que sair porque minha patroa me chamou para fazer algumas coisas, mas eu creio que a palavra vai falar muito no meu coração. Amém? Então a palavra de hoje é em Romanos, capítulo 12. Versículo 3 ao 5, né? Na continuidade, semana passada nós vimos Romanos 12, versículo 1 e 2. Vai dar continuidade. Vou pausar essa música para não atrapalhar. Isso. Bom, a palavra diz assim: por causa da bondade de Deus para comigo, me chamando para ser apóstolo, eu digo a todos vocês que não se achem melhores do que realmente são. Pelo contrário, pensem com humildade a respeito de vocês mesmos, e cada um julgue a si mesmo conforme a fé que Deus lhe deu. Versículo 4. Porque assim como em um só corpo temos muitas partes e todas elas têm funções diferentes, assim também nós, embora sejamos muitos, somos um só corpo por estarmos unidos com Cristo. E todos estamos unidos uns com os outros como partes diferentes de um só corpo. Enquanto eu estava estudando a palavra, né, o Espírito Santo ministrava no meu coração que nós não devemos nos vangloriar de ser quem nós somos. Muitas das vezes pode crescer um certo ego sobre nós, daquilo que nós fazemos com qualidade, né, de algo em que a gente é muito bom, mas que nós não devemos nos vangloriarmos disso. O Espírito Santo ministrou também no meu coração, né, a respeito de um dom que ele deu à minha vida, à minha pessoa, e que a momento nenhum, por mais que o dom, né, ele é dado sem arrependimento, e eu sei que eu consigo, com palavras certas, palavras corretas, né, motivar pessoas, incentivar pessoas, mas o dom, quando ele é dado por Deus, pelo Espírito Santo de Deus, ele é para ser usado para glorificar, para o reino, glorificar o nome de Deus, né? E eu não posso de maneira nenhuma, né, recebendo e tendo um dom dado por Deus, me vangloriar-me desse dom, me gabar-me desse dom, né? De me achar que eu sou tal, que eu sou um bonzão por causa do diferencial, daquilo que eu tenho de uma boa personalidade, uma boa, né, performance, que eu consigo sobressair em algumas coisas. Então nós não devemos nos vangloriar, é isso que a palavra está nos dizendo. Por causa da bondade de Deus, você foi chamado por Ele, ou seja, nós somos chamados por Deus. Mas nós fomos chamados porque Deus é bom, né? Ele nos chamou porque Ele é misericordioso. Quem
né? Eu fico pensando, me lembro que quando eu estava ali no mundo, no pecado, né? Mas por que eu ficava questionando por que que Deus me chamou? Ele podia ter chamado tantas outras pessoas. E por que ele me chamou? Ele nos chamou porque ele é bom, porque ele é Deus, certo? Então sejamos humildes e venhamos a nos humilharmos perante Deus. Uma coisa que o Espírito Santo ministrou no meu coração, se não me recordo, eu acho que foi semana passada, se não me falha a memória, sobre tem uma frase, né, que muitas pessoas falam, que os humilhados serão exaltados. É uma frase, isso não é um versículo. Os humilhados serão exaltados. Porque esse versículo não existe, né? Independente da versão bíblica que você vier ler, não existe esse versículo, essa frase, os humilhados serão exaltados. Na verdade, a palavra, ela se refere, ela fala, aquele que se humilha, né? Esse será exaltado. Então, ou seja, não é porque a pessoa está sendo humilhada que ela vai ser exaltada. Aquele que se humilha é diferente. E às vezes nós nos gabamos de muitas coisas e deixamos de nos humilhar-se perante a Deus. O maior exemplo de humilhação, né, de humildade, é o próprio Jesus, que sendo rei, ele se fez servo e habitou entre nós, certo? E ao se dispor para Deus, podemos sentir o quê? Útil. Sentir, não, podemos ser útil naquilo que Deus nos chamou para servir. O dom, ele é dado sem arrependimento. Então, basta a gente usá-lo em benefício ao reino de Deus. Então, se você tem um dom dado por Deus, né? Algo que você é bom naquilo que você faz, às vezes um dom espiritual, né? Tem pessoas que recebem dons do Espírito também, né? São ali dons de cura, né? Outros dons de visão. Então, o dom é dado por Deus, é dado por Ele. Não é porque você é merecedor, não, porque Deus é bom, por isso que Ele te deu o dom, certo? Embora sejamos a igreja, nós representamos a igreja de Cristo. Estamos unidos a um só corpo para entregar o nosso melhor para Cristo Jesus. Então, nós somos um só corpo, um só Espírito, todos nós. Cada um é útil em algo, em fazer algo, em servir em algo, em poder doar-se em algo, certo? Tivemos até a palavra do domingo passado, né? Quando as pessoas são chamadas, cada um tem o seu chamado. Tivemos ali um teatro maravilhoso ali, ministrado pelo Vitor e os demais que estavam ali naquele teatro. E ali estava sendo apresentado o chamado de cada um. Pessoas que achavam que serviam o seu chamado, mas aquilo não era o seu chamado. Por isso que é importante a gente orar muito a Deus e pedir a Deus direção, discernimento. Pai, me mostra qual que é o meu chamado. Para que o Senhor me chamou? Porque eu quero servir naquilo que o Senhor me chamou para servir. Certo? O amor é o elo que rege a vida cristã. Então, a palavra fala sobre o quê? Amar ao próximo como a ti mesmo. Nós temos que amar, transmitir esse amor, independente, né, de qual seja a persona, vamos dizer assim, né? Porque Jesus nos ensinou a amar o próximo. Independente de diferenças, né? Todos nós fomos chamados para ser filhos. Todos nós somos filhos de Cristo. Uma vez eu me lembro que, trabalhando em um evento, o Senhor começou a ministrar no meu coração as pessoas que vinham, né, comprar ali um refrigerante, comprar ali um alimento. Eles vinham e, às vezes, algumas pessoas meio chatas já estavam bêbadas e o Espírito Santo ministrava no meu coração. Ele é meu filho. Simplesmente ele está desviado, né? Ele saiu dos caminhos, ele precisa voltar. Ou seja, todos foram chamados como filhos. A vontade do Pai, a vontade de Deus é que todo mundo fosse salvo. Mas, infelizmente, pela dureza do coração de muitos, é por isso que Jesus nos ensina o quê? A amar. Essa é a essência de ser cristão. Ele é uma manifestação
de uma vida transformada, o que é fruto de uma mente renovada pela palavra de Deus. Isso implica em uma empatia segundo o amor de Deus, que nos põe em um lugar de equilíbrio. Um minuto. Quanto ao que pensamos sobre nós. Então, ele nos coloca em um equilíbrio quanto ao que achamos que nós somos ou que nós podemos fazer. Nada somos sem ele, né? E ele é tudo sem a gente. Então, nós necessitamos da presença de Cristo, nós precisamos muito de Deus. É por isso que nós temos que reconhecer que sem ele nós não somos nada, 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 nada. Discussão. Deus repartiu entre o seu corpo a sua igreja, qualidades das mais diversas. Então, nós temos variedades, podemos assim se dizer, vários tipos de pessoas, cada um com um gênero, cada um com um modo de pensar diferente, né? Um modo de agir diferente, uma qualidade diferente da outra, né? Cada um com um chamado, cada um chamado com um propósito, cada um com um dom. O nosso Deus, ele é criativo. Portanto, com o objetivo de que a igreja e os irmãos sejam edificados, nos deu dons distintos e igualitariamente importantes, fundamentais para o funcionamento do corpo. Não há um dom mais celebre que o outro. Todos são dádivas de Deus e manifestações da graça dele, que nos capacita para cumprir com os propósitos divinos. Então, não existe um dom melhor do que o outro. Ah, que Deus me chamou para dançar, né? Ministério de dança. Glória a Deus pelo ministério de dança. Então, louve ao Senhor no seu chamado, louve ao Senhor naquilo que Deus te chamou, no seu dom. Deus me chamou para poder pregar a palavra, eu sou pregoeiro da palavra de Deus. Então, louve a Deus no seu chamado. Ah, Deus me chamou para ser missionário, né? Para viajar e levar a palavra para aqueles que não têm a palavra, que não recebem a palavra. Então, louve a Deus, glorifique a Deus naquilo que Deus te chamou e se entrega, né? Faça segundo a vontade de Deus, se entrega de coração para poder servir a Deus. Amém? Objetivo. A humildade é uma das maiores características que encontramos na vida de Jesus. Em sua própria encarnação, o Rei da Glória tomou a forma de servo e se humilhou para cumprir a vontade do Pai. Eu fico imaginando o período que Jesus passou aqui na Terra. A todo momento que ele foi tentado pelo inimigo, pelo diabo, pelas pessoas, ele poderia simplesmente ignorar, ele poderia se exaltar, porque ele é Deus. Ele poderia estender a mão e matar todo mundo, né? Não sei se você já viveu algo do tipo, de tanta raiva, de às vezes por ser zombado, por ser criticado, né? Por ser perseguido. Aí dá vontade de estender a mão, mata tudo, né? Morre tudo. Eu falo isso porque nós somos seres humanos. A palavra fala que havia um discípulo que ele perguntou a Jesus se Jesus faria isso, né? Em um dos momentos, Jesus saiu para poder ministrar a palavra, pregar a palavra. Então ele chegou a falar assim: ah, podia fazer isso, isso, isso. Jesus vai e ensina mais ainda sobre o amor. Nós temos exemplo do Jonas, né? Que Deus mandou ele pregar em Ninívia, se não me falha a memória, acho que é esse o nome da cidade lá. E aí depois Jonas subiu lá no alto, ficou esperando Deus mandar fogo. Nós somos seres humanos. Infelizmente, nós temos um coração assim, um coração muitas vezes amargo, né? E às vezes, quando a gente vê pessoas ignorantes que não querem ouvir a palavra de Deus, a gente pensa assim: ah, Deus podia, sei lá, descer uma bola de fogo e matar um bocado de gente para esse povo cair a real, né? Nós estamos vivendo aí um tempo complicado aí de política.
né? Um tempo difícil que nós estamos vivendo, e pessoas que estão com a mente tão fechada para o nosso futuro, para a nossa nação. E às vezes dá vontade assim, meu Deus, mas como que pode pensar desse jeito? Mas será que não tem a Bíblia? Não lê a Bíblia? Será que não lê a palavra de Deus para poder ter esse pensamento, né? Então, ou seja, nós somos falhos. E nós temos o maior exemplo de todos, que foi Jesus Cristo, que se fez servo e habitou entre nós, se humilhou para poder cumprir a vontade do Pai. As coisas podem se repetir, como já aconteceu naquele tempo, né? O próprio povo escolheu ali, quando foi o Potifar, foi, como é que é o nome do... é, quando o cara lá lavou as mãos, ele poderia ter liberto Jesus, né? Ele foi, lavou as mãos, me fez esquecer na memória aqui. E aí ele aproveitou aquilo ali para deixar nas mãos do povo, o povo escolher. E aí ele colocou Barrabás e Jesus à frente do povo. E Jesus preferiu Pilatos, isso. E o povo escolheu soltar Barrabás e condenar Jesus, né? Então, infelizmente, o povo é assim. O povo muitas vezes é ingrato, é muito ingrato. Ele é o nosso maior modelo de humildade. Então, olha a humildade de Jesus, cara, não tem lógica. Jesus não pensava menos ou mais a respeito de si mesmo, ele sabia quem ele era. Jesus sabia que ele era Deus. Jesus sabia que ele poderia acabar com todo aquele sofrimento que ele estava vivendo. Quando ele foi tentado no deserto, ele foi conduzido para o deserto. A passagem fala sobre 3 tentações que Jesus sofreu ali, mas é porque a passagem entra em ênfase, em detalhes sobre 3 tentações que Jesus foi tentado. Mas se você pegar para ler o contexto da palavra, Jesus foi tentado no deserto em todas as áreas. Então não adianta você falar assim, mas Jesus não passou por isso que eu estou passando. Passou sim. Passou e venceu. Venceu na palavra, né? Então ele foi tentado em todas as áreas. E ele poderia agir como Deus, mas ele agiu como humano. Ele se humilhou, né? Ele se rebaixou. Contexto. É Deus quem nos chama e nos capacita. Cara, independente de pensar assim, mas eu não tenho dom para isso, eu não sei falar bonito, eu não. É Deus que está te chamando. Se é Deus que está te chamando, é Deus que vai te capacitar. Vamos pegar um exemplo aqui: Moisés. Moisés foi escolhido a dedo por Deus para poder libertar o teu povo da mão dos egípcios. Só que Moisés, ele também questionou a Deus o seguinte: mas Deus, eu sou caro. Imagina Moisés conduzindo o povo por buraco. Então ele era gago, certo? Desculpa. Mas para todas as formas, Deus ele dá um jeito. E aí Deus ele pega quem? O irmão de Moisés, Adão, para poder ali conduzir o povo, para falar com Moisés ali. Então, Deus é quem capacita. Nós temos apóstolo Paulo, foi um dos maiores líderes depois de Jesus, lógico, né? Apóstolo Paulo, tem uma palavra fala Cálvaro, né? Ele era Cálvaro de nascença, ele era careca. Tem pessoas que ficam meio oprimidas por serem, né, de uma é, imagem ao qual muitas vezes não agrada. Por que a Bíblia entraria no detalhe em falar que o apóstolo Paulo era. Acabei de falar a palavra, isso mudou a mente. Calvo de nascença. Por que a Bíblia ia detalhar isso? Porque era uma certa limitação, um certo processo, um certo sistema, né, sobre a pessoa de Paulo, né, que talvez incomodava ele. Mas, independente, quem capacita é Deus. E ele foi um dos maiores líderes depois de Jesus.
né? Continuando aqui, não são as nossas habilidades, influências e méritos. É Deus que nos comissiona e nos dá as habilidades necessárias. Sendo assim, não temos justificativas para nos gloriarmos por nós mesmos. O próprio apóstolo Paulo escreveu em 1 Coríntios 10, 17. Aquele, porém, que se gloria, glorie-se no Senhor. A vanglória era uma ideia repugnante para Paulo. Ele se gloriava somente no Senhor, assim como devemos fazer. E quantas pessoas que se coloca o mérito para si mesmo, a glória para si mesmo. Ah, que fui eu que fiz isso, que eu já ouvi muito isso, cara. Pessoas se vangloriando por um ato que aconteceu na vida de outra pessoa. Fui eu que ajudei aquele cara a sair da miséria. Fui eu que abençoei a vida daquele cara. Fui eu que fiz aquilo por aquele cara. Não. Meu Deus. Simplesmente você foi um instrumento nas mãos de Deus e Deus te usou para poder fazer, né? Você ser canal de bênção na vida daquela pessoa. A glória não é sua, a glória não é minha, a glória é de Deus. Ela tem que ser dada ao único que é digno de receber essa glória, e nós não somos dignos disso, certo? Assim como devemos fazer. Olhando para Jesus, percebemos que nada somos. Meu Deus, né? Nós temos que até nos diminuir. A palavra fala que o Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, ele usa a terra para poder colocar a planta dos seus pés. Então imagine a grandeza desse Deus tão poderoso. Nós somos pequenininhos perto dele. Nós temos que nos humilhar-se perante ele. E nunca nos compararmos a ele. Nunca nos compararmos. Poucos dias eu ouvi alguém dizer que se tirasse, essa pessoa falou que se ela tirasse a camisa, ela tinha mais chibatadas e mais chicotadas e mais machucados que o próprio Jesus. Meu Deus, misericórdia. Não tem como a gente nos igualarmos a Jesus. Nem queremos sermos mais do que Jesus. Temos que ser menos, né? Porque nós não somos igual a ele. Nós somos falhos. Nós somos pecadores. Nós podemos sofrer tudo aqui na terra. Não importa o sofrimento que você está passando hoje, mas o seu sofrimento nunca será maior do que o sofrimento que Jesus passou pela sua vida e pela minha vida. Nunca será maior. Nunca. Nunca. Não se iluda, nunca será maior. O favor não merecido dele, por nós, nos alcançou e nos incluiu no seu plano. Essa ótica forja um caráter humilde em nós. Glória a Deus. Conclusão. Pertencemos uns aos outros, ministramos uns aos outros e precisamos uns dos outros. É por isso que eu gosto de falar, eu gosto de pregar, né, que a comunhão entre os irmãos em uma congregação, ela é importante sim, porque a ajuda na caminhada, a palavra fala que é melhor sermos dois do que um, porque se um cair, o outro vem e ajuda a levantar e continuar a caminhada. Quando a gente anda com pessoas de influência, de más influências, isso não significa de fato que você está fazendo as mesmas coisas que essa pessoa, mas a tendência de você ir para o mesmo caminho, ela é grande, né? Ou você acha que ao estar numa roda em que várias pessoas estão usando droga, na hora que a polícia vir e bater, né, o baculejo desse pessoal e levar o pessoal preso, você acha que só você, porque você falou que você, ah, não, eu não uso não, seu polícia, eu não uso droga, não, você acha que você vai ser o único liberto lá e que não vai ser levado, não. Todos vão ser levados, certo? Agora, se você está em comunhão com pessoas de fé, com pessoas que buscam a palavra de Deus, é lógico que você também vai receber o Espírito Santo de Deus, vai receber a unção de Deus, vai receber a proteção de Deus. A palavra fala que é derramado, né? A expressão usada é um óleo sobre a cabeça de Arão
e esse óleo ele é derramado e desce sobre a barba de Arão. E a palavra fala que todos que estão próximos também recebem essa unção. Então, se existe um óleo ungido, se existe uma unção que é derramada sobre um homem, e aqueles que estão próximos recebem, vamos usar um exemplo aqui, Davi. Davi foi ungido pelo profeta Salomão, né? Ungido rei, ungido com óleo. E aí todos os soldados valentes de Davi receberam a unção por causa de Davi. Por causa de Davi, todos venceram batalhas, né? O povo ali foi abençoado, porque Deus, a palavra fala que Davi tinha um coração segundo o coração de Deus. E todos foram abençoados. A palavra fala que quando o justo governa, o povo se alegra, né? Mas quando o ímpio governa, o povo se entristece. Tá? Você não vê um membro do seu corpo te deixando insatisfazer as próprias vontades. O membro está onde o corpo está e anda na direção em que o corpo anda, de acordo com os comandos dados pela cabeça. E o nosso cabeça é Cristo. O nosso cabeça é Cristo. Né? E nós somos o corpo de Cristo. Nós somos úteis. Cada parte de um corpo, ele tem uma função. O braço, as mãos, as pernas, os pés. Cada parte do nosso corpo tem uma função. Nenhuma das partes faz algo para se promover ou para se satisfazer de forma individual. Todo o corpo trabalha em união, em conjunto, para o corpo de Cristo. Né? Desculpa. Aplicação. Nenhum complexo de inferioridade e nenhum complexo de superioridade deve fazer parte de nossa vida. Tanto os que se rebaixam quanto os que se exaltam desprezam a graça de Deus em detrimento do próprio ego, seja ferido ou inflado. O nosso serviço ao Senhor deve ser baseado em quem Ele é e não em quem nós somos. Então, o servir a Deus, né? O caminhar com Deus, deve ser baseado em quem Deus é, em quem o Senhor é, não em aquilo que nós somos ou aquilo que nós podemos ser. Mas, como exemplo, né, de Jesus, que foi um dos maiores exemplos de humildade, de humilhação, né? Como exemplo a Ele, nós temos que seguir os passos do nosso Mestre. Ele é o nosso Mestre. Amém? Eu gostaria de fazer uma oração para a gente poder fechar, finalizar, certo? Vou colocar o louvor novamente aqui para rodar. Creio que estando baixinho não atrapalha. Ok? Bom. Obrigado, meu Pai, por essa palavra que o Senhor ministrou em nossos corações. Eu venho aqui agradecer ao Senhor. Eu venho aqui te glorificar, porque aqui na GC o Senhor nos ensinou mais uma vez que devemos, ó Pai, ser humildes. Nós devemos nos humilhar perante o Senhor, porque nós devemos reconhecer que sem o Senhor nós não somos nada, que nós devemos reconhecer que nós somos dependentes de Ti, ó Pai, e precisamos de Ti para tudo, para fazer tudo. Por isso nós colocamos aqui hoje, Pai, nesta noite, neste momento em que aquele que estiver assistindo esse vídeo, Pai, nós colocamos o Senhor na frente, nós colocamos o Senhor na liderança, nós colocamos o Senhor, Pai, no nosso caminho, para que o Senhor possa vir a fazer, ó Pai, em nossas vidas, tudo que seja conforme a Tua vontade, porque a Tua palavra fala que boa, perfeita e agradável é a vontade do Pai, a vontade de Deus. E nós nos entregamos à Tua vontade, Pai. Nós nos entregamos ao Teu chamado, Pai. Que o Senhor possa usar nossas vidas, ó Pai, naquilo no qual o Senhor nos chamou, que aquilo que o Senhor nos entregou, meu Pai, aquele dom que o Senhor entregou para cada um, ó Pai, que esse dom seja usado para o reino da glória do Deus eterno, todo-poderoso, meu Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo, ó Pai, nós agradecemos ao Senhor, Pai. Nós direcionamos essa glória e essa honra para Ti, ó Pai, porque só Tu és o único.
merecedor de toda a honra, toda a glória, todo louvor e toda adoração. Assim seja. Amém. Obrigado, muito obrigado. Amém. Tchau, tchau. Deus te abençoe.